Hoje nós estamos conversando com a professora Lica, que é coordenadora do grupo de acessibilidade da USP. Lica, nós estamos falando sobre os programas que você está desenvolvendo na faculdade. Mas para você chegar à faculdade, você passa por um processo de seleção. Quer dizer, se você não tiver uma porta aberta, você não chega na faculdade. Ou seja, se não tiver acessibilidade no vestibular, não adianta a faculdade estar preparada para receber o deficiente. Ele não entra, né? Sim. Então, como que você acha que está sendo o vestibular no Brasil hoje para acesso, principalmente às universidades federais, que são as mais difíceis? Então, o que eu sei um pouco mais é o da FUVEST mesmo, que é o que está diretamente relacionado à USP. Tem um item, se vocês entrarem naquela página do www.fuvest.com, fuvest.br, alguma coisa assim, você tem um item que é da acessibilidade, quer dizer, para quem tem alguma deficiência, algum problema, tem um item que você preenche, você anexa exames, tem todos os itens ali que você coloca, e acho que é estudado caso a caso, para se adequar, né, o ambiente para a pessoa poder fazer a prova, né? Então, se tem dislexia, a pessoa vai ter mais horas, talvez, para... Eu não sei exatamente quanto de horas, os detalhes eu não sei, mas o que eu percebo é que a FUVEST ela tem um cuidado de estudar caso a caso para dar esse suporte, pelo menos localmente, ou para poder a pessoa prestar o vestibular. Certo. Você sabe que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, correto? Sim. É a primeira português, segundo Libras, e quase ninguém sabe disso, que é língua brasileira de sinais. Se uma pessoa não é alfabetizada em português, mas conhece muito bem de Libras, ela pode fazer o vestibular? Tem pessoas com conhecimento suficiente para aceitar o aluno conhecedor de Libras? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eu não saberia te responder na prática se isso funciona. Eu sei que deve ter todo uma possibilidade. Possibilidades eu acho que existem. Agora, como isso está lá na FUVEST está sendo feito, eu já não poderia te responder. Esses dados, pelo menos, não estão abertos. Eu não vi nenhum lugar assim que você possa pontuar. Teve tantas pessoas neste caso e aconteceu isso, e que de repente estão lá na nossa universidade. Isso, pelo menos na graduação, onde eu tenho acesso mais às informações, eu não tenho nenhum caso desse. Então, já fica aí uma dica para a gente fuçar e brigar por isso, se não houver, né? Sim. Se não houver, brigar por isso, porque se a Libras não fosse uma língua oficial do Brasil, a gente poderia dar desculpa de que não, você tem que falar o português, é a nossa língua. Mas como ela é oficializada, né? É uma língua oficial brasileira, nós temos obrigatoriedade de aceitá-la nos vestibulares e na faculdade também. Mas sem dúvida você pegou um ponto importante, porque são uma das demandas, talvez, né, que justamente não tem, porque tem pessoas que às vezes, assim, inocentemente mesmo falam, não tem porque não tem procura. Mas não é isso, a gente sabe que não é isso. Às vezes não tem procura porque não tem acesso para poder fazer, né? Quem nasceu primeiro, né? A galinha ou o ovo? Exatamente. Então, às vezes é muito Quem pode... cômodo falar que não tem ninguém, sabe? Nós temos, por exemplo, só para você ter uma ideia, assim, de outros casos, né? Assim, de outras necessidades especiais, a gente fala assim, às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, né? Nossa, quantas pessoas tem na FEFELEGE? A FEFELEGE é a maior faculdade dentro da USP, né? Nós temos, entram 3.000 alunos todo ano, etc. Então, aí todo mundo acha que fica esperando que a gente vai falar o quê? 1.000, sei lá. Não, a gente fala assim, nesse ano que entrou, por exemplo, nós temos o quê? 8 pessoas com necessidades especiais. A pessoa até parece que fica decepcionada, às vezes assim, realmente achando que tem que ser quantidades, mas não é isso. Isso é até uma preocupação para mim, porque isso quer dizer que a gente não está incluindo direito. Não, eu acho que teria muito mais gente. Eu sempre defendi que quando você tem demanda, você obriga o governo, a política de uma maneira geral a se mover, até o comércio e tudo mais. Eu sempre disse isso, mas nunca disse que era em primeiro lugar. Primeiro lugar é a obrigação do governo, né? Porque a lei que me dá a liberdade de ir e vir é em qualquer situação. Não é só caminhar na calçada que é ir e vir.
Não é pegar um ônibus e ir para o Rio de Janeiro, que é ir e vir. Ir e vir é poder entrar numa faculdade, né? Exatamente. Então, a obrigação é do governo. Tá? Sim. Aí, depois nós vamos ver a demanda. A demanda força, mas a obrigatoriedade é do governo. É. Por isso que quando não tem isso, logicamente já afunila ali, né, as pessoas que vão de fato entrar, né? Eu já vi pessoas com deficiência falar, eu não saio de casa porque aí fora não tem nada para mim. Olha que horrível ouvir isso. Ah, é mesmo, né? Não, é uma pena. Sim. É uma pena, entristece, sabe? É lógico que a pessoa não está procurando também, né? Porque tem, alguma coisa tem, não tem tudo, mas tem. Agora, Sim. Me diga uma coisa, lei de cotas. Como é que está a lei de cotas para os deficientes? Essa é uma vergonha, nós não temos. Cotas não temos. É uma coisa que se briga o que nós conseguimos, depois de 40 anos de resistência, né? Já foi entrar com o SISU, certo? Já foi uma luta ali, né? De várias congregações, a gente discutindo, vendo, né, o que é, né, essa inclusão, a importância disso, né, de ter a cota racial que agora nós temos, né? Mas não temos, lógico, deficiência. Por mais que a gente tentasse, assim, sempre entra a quantidade, sabe? É uma coisa frustrante nesse ponto, assim, porque... Lica, você imagina, será que não tem alguém que force a cabeça do governo a pensar da seguinte forma? Por que foi colocada a cota racial? A cota racial foi colocada porque existia um sistema de preconceito e discriminação que vem aí de 100, 200, 300 anos, 500 anos, sei lá, e que não deu oportunidade igualitária para as pessoas, então que a gente precisa recuperar isso. Então nós vamos pensar na questão do deficiente. Na questão do pessoa com deficiência, nós podemos pensar não em 500 anos, mas em 5.000 anos. Verdade. Sim. De discriminação e preconceito, e que não houve nenhuma ajuda, nenhuma movimentação da sociedade para quebrar essa barreira e para ajudar. Então, as possibilidades das pessoas com deficiência ainda... Não desmerecendo a questão racial, mas ainda foi muito pior do que a questão racial. Então, eu acho que a lei de cotas, quando foi feita, ela já tinha que vir as duas juntas. Sim, né? Sim, com certeza. Mas você vê que tem uma questão aí que você falou muito bem, né? É o discurso que vem atrás dessa demanda, assim, do que você vai privilegiar naquele momento, né? Eu acho que agora se for pensar positivo, vamos pensar um pouco positivo, se a questão da raça já foi colocada e implementada na faculdade, digamos que agora só falta, olha só falta agora a parte da deficiência, né? Essa parte de incluir. Eu acho que esse é uma das lutas que a comissão agora a gente tem que assumir também, né? Porque nós temos um projeto maravilhoso, assim, que quando ficou pronto no final de 18 para 19, eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aqui vai ser o exemplo de prédios, né, em termos de espaço físico e de integração, para justamente fazer esse papel importante da inclusão e da acessibilidade. Nós temos esse projeto, foi feito assim, com todos os cuidados possíveis, e estamos fazendo aos pouquinhos. O que falta? Financiamento. E aí, o que nós já conseguimos fazer agora na pandemia, só para não dizer que está tudo para, não está, né? Nós temos, neste ano, a gente conseguiu fazer todo o asfalto, a parte que estava com buraco, cheio de, né, de todas as unidades, todos os prédios da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, quer dizer, agora sim, literalmente um cadeirante consegue pegar a rampinha ali na filosofia e circular por todas as unidades sem um buraco. Agora, que era uma das demandas. Uma pergunta que eu considero de extrema importância. Você sabe que uma vez eu dei um treinamento numa fábrica e chegou lá, eles tinham perdido um funcionário, o funcionário foi embora, porque eles falaram assim, mas como? Por quê? Eu fui lá investigar por quê. Desde o presidente da empresa até o funcionário de fábrica, estava todo mundo treinado. O porteiro xingou o deficiente, de aleijado e tudo mais, ele foi embora.
Então, o tratamento interpessoal é muito importante. Quem é que está com os deficientes no tempo todo? Os professores. Os professores de vocês estão sendo treinados principalmente a ter paciência e respeitar o tempo de cada um? Isso é uma coisa muito importante, porque dentro da nossa comissão, nós temos justamente representantes de todos os departamentos e que normalmente abarcam, eles são a porta-voz, né, entre nós e os demais docentes. Então, o que nós fazemos em termos de logística de captação das demandas? Assim que nós temos um aluno que precisa tem uma necessidade especial, nós acompanhamos as disciplinas que ele vai cursar durante, e quando eles têm algum problema, normalmente falam comigo e com a Sandra, que é a secretária, nós realmente conversamos, tentamos resolver, às vezes intermediar para a própria pessoa não falar de docente. Vocês dão treinamento para o professor? Não, nós fazemos caso a caso. Normalmente, as demandas que mais são necessárias é em termos de disponibilizar as aulas, antes da pandemia era uma coisa importante, em PDF, para quem tem problema justamente visual poder ler, né? Com aquele programa que eles têm. Tem vários programas, na verdade, né? Então, isso era um cuidado que o próprio docente faz. Eu acho que nesse ponto, a gente tem muitos docentes que entendem. Então, quando nós da comissão mandamos uma mensagem dizendo que aluno tal que está na sua disciplina tem X questão, então nós precisamos que o senhor faça isso. Então, meio que para a pessoa também poder ajudar, que às vezes o docente não ajuda porque ele não sabe exatamente como ajudar. Então, nós tentamos fazer esse canal. Você sabe que existe um lema entre as pessoas com deficiência que diz o seguinte: nada por nós sem nós. Você já ouviu isso? Então, eu pergunto para você, vocês estão estimulando os alunos deficientes a ajudar na questão da acessibilidade, principalmente atitudinal da USP? Sim. Isso, desde o começo, a gente teve essa preocupação. Primeiro de colocá-los participando. Né? Exato. Porque a gente sempre faz... Eles são nossos consultores, que nem né, normalmente a gente... Porque... já que eles estão ali enfrentando a questão, é nada mais fácil para nós também, e mais justamente chamá-los para conversar. Então, às vezes, a gente aprende muito com eles, porque são questões pequenas, às vezes de tipo, não veja a cadeira, né, do cadeirante ficar sempre no canto do lado direito, porque parece que é mais cômodo ficar no canto, né? E às vezes o aluno fala que ali ele sente dificuldade de enxergar, e como ele não vai poder se mover, então é uma questão que quando ele fala para nós, está resolvido, porque a gente fala para o zelador. Todas as salas que ele vai ter aula, o zelador já sabe, ele vai lá e muda para onde ele acha melhor aquela mesa, digamos assim, né? Para poder justamente adequar. Então, é um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença para o aluno. São os detalhes pequenos que ajudam. Olívia, você sabe que a USP, por ser uma cidade, ser referência, ser tudo, né? Muita gente fica com medo de chegar perto da USP, né? Fala assim, não vou nem entrar aqui porque isso aqui é um bicho, né? Um negócio assim, maluco, todo mundo. Não quer nem fazer o vestibular da USP porque acha que lá não dá. Alunos, é verdade, pessoas com deficiência que estão aí terminando o colegial, que são excelentes alunos, mas que de repente têm um certo receio, como é que ele faria para entrar em contato com vocês agora, antes do vestibular, para saber de você quais são as possibilidades deles, qual é a acessibilidade que ele tem, se é possível para ele ou não, quais os caminhos que esses alunos têm que seguir para falar com você ou com o seu grupo? Então, nós temos o link da nossa página, né? Nós temos um canal aberto que nós recebemos, inclusive, parece até coincidência, né? Mas a gente recebe justamente perguntas, às vezes, muito assim, diretas, né? Tipo, se eu entrar aí, eu tenho dislexia, grau tal, não sei o que, como é que ficaria, sabe? Tipo, coisas bem objetivas mesmo. Então, aí como a gente já tem vários casos, já tivemos, até alguns já formaram, né? Já estão formados, mas a gente tem alguns casos, alguns cases que a gente fala que deu em
enfim, a gente aprendeu com eles, então a gente está tentando sempre melhorar. Então, a pessoa poderia entrar em contato nesse e-mail, né, que eu vou deixar com vocês, acessibilidade.fefelege. Então, F, Faculdade, Filosofia, Letras, Ciências Humanas. Então, só as iniciais, @usp.br. Então, esse é o nosso e-mail. Muito Aí obrigado estamos pela lá sua para entrevista. isso. Nós conversamos com a presidente da Comissão de Acessibilidade da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da USP, Shirley Lika Ishizato Hashimoto. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo seu trabalho. Continue assim, conte conosco. Na hora que você tiver qualquer novidade aí, pode chamar a TV Câmara que nós estamos falando a respeito. Ok, muito obrigada pela oportunidade, Roberto, e pelo seu trabalho também. E obrigado a você de casa que nos acompanhou. Nós te esperamos na próxima semana. Até lá. Um abraço a todos.